Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Salut, como você vai? Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre parmi, a diferença, né, de utilização entre parmi e entre en français. Lembrando que essas duas palavras, parmi e entre, está aparecendo aqui na sua tela agora, são preposições em francês e são substituídas em português pela palavra entre, certo? Então, veja que interessante que uma única palavra, que é entre em português, tem duas palavras no francês. E tem os casos de utilização, certo? Que a gente vai ver já já. Então, vamos lá, gente, tá? E vamos iniciar aqui, e eu vou começar por compartilhar a minha tela com vocês, que aí vocês vão ter acesso à apresentação de hoje, tá bom? A gente vai trabalhar com preposições, né? A gente vai iniciar falando de parmi e entre, né? Que são preposições, como eu já disse, em francês, tá? Então, o que a gente tem que entender, né? A gente já sabe, que a gente viu no início dessa aula, que tanto parmi quanto entre significam entre em português, certo? Mas quando é que eu utilizo entre, Ângela? E quando é que eu utilizo parmi? Quando é que eu substituo entre por entre e quando é que eu substituo entre por parmi? Vamos ver, olha. Quando eu utilizo entre? Entre é utilizado quando eu tenho duas unidades, certo? Quando eu estou falando de duas coisas. Exemplo. Entre deux unités, j'ai trouvé une photo entre deux pages du livre. Então, entre duas páginas do livro, eu encontrei uma foto. Então, vejam, tem duas unidades, certo? Duas páginas do livro. Então, eu já entendi que quando tiverem duas unidades, eu vou utilizar a preposição entre e não parmi, tá? Parmi, ela é utilizada quando eu tenho várias unidades, plusieurs unités, ok? Quando je trouve plusieurs unités dans un texte, j'utilise parmi. Quando eu encontro várias unidades dentro de um texto, eu utilizo parmi. Vamos ver um exemplo? J'ai trouvé ces romans parmi les livres de la bibliothèque. Sacaram? Então, tinha diversos, né? Já vou traduzir. Eu encontrei esse romance entre os livros da biblioteca. Então, tinha diversos livros na biblioteca e eu encontrei esse romance lá naquele livro, naquela biblioteca, entre os diversos livros, certo? Então, eram várias unidades de quê? De livros. E entre aquelas várias unidades, eu encontrei esse romance que me interessou, certo? Então, gravem isso. Olha, entre duas unidades, parmi plusieurs unités, várias unidades, certo? Ah, mas, Ângela, não tem exceções a essas duas regras? Tem sim, nós vamos ver já já. On utilise également entre pour parler d'une relation. Ah, então aí eu já vi uma exceção, porque eu utilizo entre para falar de uma relação. Uma relação, ela pode se dar entre duas pessoas, né? Então, aí, entre estaria ainda entre duas unidades. Mas uma relação também não pode comportar uma família, ou seja, várias pessoas, e mesmo assim eu utilizo entre, por causa dessa regra da relação, tá? Não esqueçam, na regra da relação, eu vou utilizar entre, mesmo que sejam várias unidades. Vamos ver exemplo. Il y a beaucoup de problèmes entre eux. Então, entre eles há muitos problemas, certo? Eles podem ser duas pessoas, um casal, eu posso estar falando de duas unidades, mas eu posso estar falando também de uma família, entre eles, né, que é um grupo maior, ou um grupo de amigos,
ou um grupo político, certo? Então, tem muitos problemas entre eles, certo? Então, o entre em relação, né? Relação entre pessoas, vai ser utilizado entre, mesmo que tenha várias unidades. Entenderam? Tudo bem? Outro exemplo, on est bien ici entre amis. Então, nós estamos bem aqui entre amigos. Então, aqui, entre amigos, podem ser dois amigos, mas podem ser vários amigos. Então, a regra do entre, utilização de entre, também para relação. Tudo bem? Então, nessas duas situações, eu já vi que em duas situações eu uso entre, quando eu tenho duas unidades e quando eu tenho uma relação entre pessoas. Tudo bem? Então, vamos ver um outro ponto de quebra de regra, ou seja, de exceção. Avec multiple choix, on emploie souvent entre. Então, quando eu tenho uma múltipla escolha, eu utilizo entre e não parmi. Essa regra é um pouco controversa, porque eu já vi a utilização de parmi com escolha também, certo? Mas a grammaire progressiva do francês perfectionnement, ela indica essa utilização que a gente está vendo aqui. Vamos ver exemplo. Il est difficile de choisir entre tous ces plats. Então, tem vários pratos e tem o verbo choisir. A dica é o verbo choisir. Quando eu tenho que fazer uma escolha, certo? Então, é difícil escolher entre todos esses pratos. Quando tem a opção de escolha ali, essa ideia de escolha, então a gente utiliza entre, certo? Então, são 3 casos, recapitulando, que eu utilizo entre. Entre para 2 unidades. Entre para tratar de relações entre pessoas. E entre no caso de escolha, certo? Quando eu tenho uma escolha clara a ser feita, mesmo que as unidades sejam muitas, ok? Então, por último, a gente vai ver que plusieurs é utilizado, como eu já disse, para várias unidades. E eu já dei até um exemplo de trouver ces romans parmi les livres de la bibliothèque. Então, eu tinha vários livros e eu encontrei um romance no meio daqueles vários livros, então eu utilizo parmi, certo? Parmi peut aussi signifier dans, avec um coletivo plural. Então, quando eu estou utilizando um coletivo plural, eu vou utilizar parmi. Exemplo, le voleur a disparu parmi la foule. Então, o ladrão desapareceu no meio da multidão. E aqui, la foule é a palavra que significa multidão. E multidão é o quê? Um coletivo plural, certo? Nesse caso, eu utilizei parmi. Então, meus amigos, para finalizarmos essa nossa explanação de hoje, né, que numa aula completa de 60 minutos, que é o que dura a minha aula, eu iria trabalhar ainda diversos outros pontos gramaticais e trazer aqui a parte de trabalho de vocabulário. Mas hoje a gente vai ficando por aqui. Mas antes de vocês irem, não se esqueçam que a gente tem o curso extensivo que fica lá no nosso site, que é o langidiomas.com, ok? E quem quiser pode me mandar uma mensagem ou aqui pelo canal ou lá pelo chat do site para entrarmos em contato e combinarmos a sua aula, ok? E se você gosta de literatura francesa, não se esqueça que aqui no canal a gente tem alguns pontos de literatura francesa que a gente gosta de trabalhar aqui no canal para a nossa diversão, porque também viver é se divertir, não é mesmo? E se a gente ama francês, por que não se divertir em uma língua tão linda quanto o francês? A todos que ficaram até aqui, o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, ok? A bientôt!